Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta. Esses são os encontros com a literatura clássica. Esse é o nosso sexto encontro da série intitulado Catulo e Horácio. Hoje vamos começar a nossa exploração da literatura romana, falando em particular sobre dois poetas líricos extremamente importantes, Catulo e Horácio. A literatura romana, em geral, é inconcebível sem os modelos gregos. Para cada gênero grego que nós examinamos até agora, a épica, o teatro, a história, a poesia lírica, sempre vão surgir autores romanos que modelaram a sua própria obra nos antecessores gregos. Nós já mencionamos isso, é claro, com a comédia tendo as obras de Menandro sido as influências e os modelos para as obras posteriores de Plauto e Terêncio, mas isso também era verdade em todas as outras áreas da literatura romana. Para compreender por que isso acontece, nós precisamos considerar a relação histórica e cultural entre a Grécia e Roma. Por isso, eu quero começar esse encontro de uma forma muito breve, explicando essa questão, e logo na sequência eu passo para os nossos grandes convidados de hoje, Catulo e Horácio. O poder político, o poder romano, estava em ascensão durante e imediatamente após o período em que o poder político grego começou a diminuir. Se você lembra do nosso encontro passado, a Grécia ficou sob o domínio de Filipe em 338 a.C., sob o domínio de Filipe da Macedônia. Roma acaba, né, de fato, se tornando uma potência internacional, que começa logo após esse mesmo período. A posição de Roma é de um ator importante no teatro do Mediterrâneo, e essa posição passa a ser solidificada após uma série de 3 guerras com Cartago, aquela cultura norte-africana, né? Cartago. Roma e Cartago travaram 3 guerras entre si, chamadas de guerras púnicas. A púnica, da palavra latim punis, que quer dizer cartaginense. A Primeira Guerra Púnica foi travada de 264 a 241 antes de Cristo, ou seja, apenas algumas décadas após Filipe ter assumido o controle de fato da Grécia. A Grécia está em declínio ao mesmo tempo em que Roma está em ascensão. Na Segunda Guerra Púnica, aquela em que Aníbal teve um papel importante, ocorreu de 218 a 202 a.C. E a Terceira Guerra Púnica foi travada de 151 a 146 a.C. Com o fim da Terceira Guerra Púnica, no ano de 146, Roma realmente se torna a potência inquestionável dominante no Mediterrâneo Oriental, incluindo aí a própria Grécia. É claro que o Egito ainda está sob o controle dos governantes ptolomaicos, mas Roma controla praticamente o resto da área do Mediterrâneo Oriental. A cultura romana, por alguma razão, não podemos explorar quais poderiam ser essas razões no tempo curtíssimo que eu tenho, mas a cultura romana tinha muito poucas formas de arte autóctones, originárias, né? Formas próprias de literatura. E, em vez de desenvolver as suas próprias tradições, Roma derivou uma grande quantidade da sua arte, sua literatura e sua mitologia da Grécia, né? Diretamente da Grécia. Roma emprestou formas culturais gregas e histórias mitológicas gregas.
o mais importante para os nossos propósitos é que a literatura romana segue os modelos gregos, e isso vai acontecer de uma forma muito direta. Os poetas romanos, efetivamente, quando se propunham a escrever épicos, escreviam em hexâmetro dactílico, embora isso não funcionasse tão bem em latim quanto funcionava em grego, né? Ou pelo menos tão fluentemente em latim quanto era em grego. Os historiadores romanos se modelaram, como veremos mais tarde, em Heródoto e Tucídides. E agora é a vez de falarmos como os poetas líricos romanos se modelaram especificamente em Calímaco e, em grande medida, nos poetas líricos anteriores. Em geral, as atitudes romanas em relação à Grécia e à cultura grega eram altamente ambivalentes. A cultura grega era admirada pela sua antiguidade, pela sua sofisticação, mas, ao mesmo tempo, era desconfiada, ao mesmo tempo, era desprezada. Segundo a lenda, Rômulo fundou Roma em 753 a.C., por isso os romanos se consideravam um povo muito mais novo do que os gregos. Os gregos estiveram lá desde a memória mítica, né, desde o que a imaginação deles poderiam alcançar. Eles já eram atores importantes na Guerra de Troia, no século XII, mas, em contraste, os romanos acreditavam que a sua própria cultura começou em 753, quando Rômulo fundou Roma, pelo que era um povo mais novo que os gregos e, até certo ponto, isso ajudou a justificar os seus empréstimos culturais, né? Então, por que reinventar a roda? Por que criar formas de literatura a partir do zero, quando já existiam essas formas plenamente desenvolvidas? O épico, né? O teatro, a lírica, o gênero histórico e assim por diante, ali na Grécia à espera de serem tomadas de empréstimo. Dessa forma, por um lado, a cultura grega e os gregos eram considerados modelos culturais pelos romanos, mas, ao mesmo tempo, os romanos, ou pelo menos alguns romanos, tendiam a ver a cultura grega com uma certa suspeita. Os gregos eram vistos como astutos, até excessivamente astutos, excessivamente sofisticados, até um pouco decadentes, eram vistos com um certo grau de suspeita, talvez até um pouco de desprezo. E isso era particularmente verdade no caso de uma vertente do pensamento romano, da cultura romana, que admirava, ou pelo menos afirmava admirar, a vida simples, a fala franca, a evitação do luxo, né, o evitar da suavidade como marcas de um caráter excelente. Então, desse ponto de vista, se você pegar a ideia do que faz um bom romano, que é alguém que fala a verdade, que vive uma vida livre de luxos, né, e você pensa em como a cultura helenística era, aquele elemento altamente refinado da cultura grega erudita, que nós encontramos aqui no encontro passado, né? Por exemplo, representada na poesia de Calímaco, pense como isso pareceria para alguém que admira falar simples e vida simples. Seria particularmente repelente, né? Seria um resumo de tudo o que parecia estar errado com uma cultura excessivamente sofisticada, excessivamente estilizada. No entanto, é claro, por outro lado, aquelas pessoas na cultura romana que rejeitavam a ideia de falar e viver simples,
essas sim, é claro, podem ser atraídas por essa cultura helenística, pelos modelos helenísticos, numa espécie de contraste com aquilo que viam da sua própria cultura sendo considerado um ideal. E, na verdade, em meados do século I a.C., em Roma, nós vamos encontrar um grupo de jovens que começam a compor poesias inspiradas nas obras de Calímaco e de outros poetas alexandrinos. Esses grupos, né, esse grupo de jovens poetas da Roma do século I é frequentemente chamado de os neotéricos, ou poetae novi. São os termos, né, que significam os novos poetas. Ou então, forçando a barra, os poetas da moda. Quase isso. Poetae novi, em latim. Esses são os termos usados para esse grupo de poetas, e a alcunha é oferecida por Cícero, que não pretendia de forma alguma ser elogioso nessa terminologia, mas os estudiosos contemporâneos tendem a adotar e a utilizar essa terminologia para designar esses poetas, chamados neotéricos. Os neotéricos assumiram com muito entusiasmo as ideias de Calímaco sobre o que constitui uma grande poesia. Eles escreveram poemas curtos, altamente polidos, altamente eruditos e alusivos, usando referências misteriosas, referências sofisticadas a obras da literatura anterior, a exemplos mitológicos, né? Então, quanto mais obscuro, melhor, uma espécie de parnasianismo do mundo romano. Para a gente dar um exemplo, quando Catulo, a quem eu quero dedicar parte desse encontro, quando Catulo quer se referir a Hércules em um dos seus poemas, ele nunca vai dizer Hércules. Ele diz Falciparens Anfitriônidas, né? Ou seja, o filho de anfitrião com pais falsos. Quer dizer, você, para entender isso, precisa saber que Hércules era filho de Zeus e de uma mãe humana, e que Alcmene, mãe de Hércules, era casada com um homem chamado Anfitrião, portanto, Hércules seria o filho falso de Anfitrião. E é assim que ele é chamado no poema por Catulo. É muito simples você chegar e dizer Hércules, né? E a ideia é ser o mais evasivo, o mais erudito, o mais obscuro possível. Os neotéricos adaptaram as métricas poéticas gregas para a língua latina, baseando-se não apenas em Calímaco, mas também em poetas líricos gregos anteriores, e se viam como herdeiros de Calímaco e de outros poetas alexandrinos. O nosso conhecimento da maior parte dos poetas neotéricos é, na verdade, para nosso azar, baseado em fragmentos. E são fragmentos muito, muito escassos. Vários deles nós só sabemos os nomes. Há vários dos quais nós sabemos os nomes e nada mais. No entanto, talvez, e isso é uma grande sorte, se for realmente verdade, nós acreditamos que seja, as obras completas de um desses poetas sobreviveu. E esse poeta é Catulo, Catulo de Verona. A sua obra pode estar em parte danificada, mas nós achamos ter, pelo menos, grande parte, se não a íntegra, daquilo que ele escreveu. Ele provavelmente nasceu no ano 84 a.C. e provavelmente morreu logo após o ano de 54, né? Então, 84, 54. O evento mais recente, datável de forma absolutamente segura, que ele menciona na sua obra, ocorreu no ano 55. Dizem-nos
que ele teria 30 anos quando morreu, então nós presumimos que as suas datas seriam de 84 a 54, embora, de novo, não tenhamos certeza disso. Ele era de Verona, mas aparentemente passou a maior parte da sua vida adulta em Roma, e os seus poemas variam de poemas de amor, poemas românticos, poemas extraordinariamente belos, passando até por invectivas extremamente obscenas. Há alguns poemas de Catulo que eu simplesmente não posso ler para vocês aqui nesse nosso encontro, tamanha a obscenidade que eles aparecem. Outros são intensamente pessoais, outros diretamente políticos. O professor João Ângelo de Oliveira, grande mestre das letras clássicas latinas da Universidade de São Paulo, fez um trabalho monumental e traduziu o livro de Catulo. No momento em que eu gravo essa série, essa obra está esgotadíssima há muitos anos, mas não é difícil, graças à benemerência do próprio tradutor, encontrar vários desses poemas e até a obra completa, né, face o esgotar da publicação em editora universitária, encontrar na internet. Vale a pena, procure as traduções de Catulo de Verona, das mãos do João Ângelo de Oliveira, que inclusive faz um outro trabalho importantíssimo, que é comentar e colaborar no trabalho de restauro da tradução do Carlos Alberto Nunes para a Eneida de Virgílio, que nós vamos comentar na próxima aula. Mas é fato que a obra de Catulo teve profunda influência nas gerações seguintes de poetas latinos, incluindo Horácio, Propércio, Tíbulo e até mesmo Virgílio e Ovídio, assim como a poesia europeia posterior. Para nós chegarmos a Catulo observando os modelos de Calímaco, é muito nítido, desde o poema introdutório da sua coletânea, do seu livro, do seu Liber, vemos ali os modelos utilizados. A primeira poesia do seu livro, aquela que apresenta a obra, demonstra vários traços que são típicos do estilo neotérico. É curto, é um poema que tem apenas 10 versos, altamente polido, cuidadosamente elaborado, muito espirituoso. E nos dois primeiros versos desse poema, Catulo usa um vocabulário que expõe cuidadosamente o seu programa poético e sinaliza a sua homenagem a Calímaco. Os dois primeiros versos são: Cui dono lepidum novum libellum arida modum pomit expoliton. Então, em tradução literal, a quem devo dar este encantador livrinho novo, agora polido com pedra pomes seca? Veja, o livro é encantador, libellum. Pense na afirmação de Calímaco de que o poema deve ser esbelto, deve ser encantador, não deve ser exagerado. O livro é pequeno, é polido, e a metáfora latina é mais imediata do que a nossa metáfora, o que nós chamamos de uma obra polida, uma obra refinada, uma obra finalizada. Em latim, para você suavizar a superfície do papiro antes de nele escrever, você literalmente pegava uma pedra pómez e polia, esfregava esse papiro, né? E para que a metáfora fosse mais direta, a ideia é exatamente a mesma. Um trabalho polido é um trabalho cuidadosamente elaborado, cuidado, né, deliberadamente orquestrado. Então, o livro de Catulo, Liber Catuli, nos diz o próprio, é encantador e é polido. E da forma como chegou até nós, ele contém 3 seções principais: poemas curtos
numa variedade de métricas, depois uma seção central de poemas mais extensos, cerca de 150 versos cada, e então uma terceira seção, uma seção final, de poemas curtos, numa métrica chamada de dísticos elegíacos. Dentro dessas três sessões, Catulo vai cobrir uma ampla gama de temas e uma variedade de tons. E há vários grupos de poemas, poemas que os estudiosos chamam de ciclo de poemas, que estão espalhados pela obra, mas que abordam, cada um desses ciclos vão abordar o mesmo tema, a mesma característica, as mesmas pessoas. Isso ocorre em diferentes partes de uma coletânea, ali dentro das três seções da obra. A mais famosa dessas partes, ou melhor, desses ciclos, e a mais importante para os nossos propósitos, é o grupo de poemas que Catulo escreve sobre uma mulher que ele chama de lésbia. Eles estão espalhados pela coleção, eles aparecem nas três partes da obra, e quando você os reúne, coletivamente chamamos de os poemas lésbia. Eles são notáveis, são dignos de apreço em vários aspectos. Em primeiro lugar, refletiam uma gama de emoções, tons do romantismo absolutamente lírico. Quantos beijos seus seriam suficientes para mim? Tantos quanto as estrelas do céu, né? Esse tipo de coisa. Vai ficando, às vezes, amargo até as vias do desespero, mas em todos eles, Catulo consegue, através do uso de uma métrica intricada e de um trabalho muito cuidadoso, adotar um tom que soa imediato e soa pessoal. O mesmo ocorreu com Safo, a poetisa grega, né? Catulo faz num grau ainda maior. Ele soa como se estivesse expressando emoções imediatas, pessoais e sinceras, porém o faz com uma métrica extremamente complexa, com um posicionamento cuidadoso das palavras, um uso muito calculado das aliterações, das assonâncias, e ainda assim a sua apresentação de emoções sinceras é tão persuasiva que muitos críticos, particularmente no século XIX, tomam esses poemas de uma forma absoluta pelo seu valor nominal. Eles pensam que Lésbia era cruel com Catulo e que correu de volta para casa e escreveu esses poemas sem sequer parar para pensar neles, que aquilo é uma manifestação direta da emoção deste homem, né, que tentou se controlar e não conseguiu, e os poemas transbordam a emoção de Catulo. A maioria dos críticos hoje não pensa mais assim, né? Mas é exatamente assim que muitas vezes esses poemas são lidos. Então, cuidado, não vão achar que são poemas fortuitos, que um belo dia ele estava inspirado e essa mulher cruel teve com ele e o maltratou, e ele vai inspirado pelos mesmos seres e musas que inspiraram Calímaco, escreveu nesse latim altamente polido e sofisticado. Na verdade, isso dá trabalho para fazer, são construções extremamente elaboradas. Catulo é um mestre das letras, mas mesmo o gênio que fosse, não conseguiria de cabeça fazer um poema como esse. São poemas, como eu disse, são trabalhados, criados e articulados. O nome lésbia pretende claramente lembrar Safo. Lembrem que Safo é uma poetisa de Lesbos. E ao usar o nome lésbia, que significa mulher de Lesbos em latim, Catulo pretende claramente elogiar a mulher a quem se dirige com esse nome pela sua erudição, pela sua sofisticação. Você é tão erudita, tão criativa, tão habilidosa, tão incrível quanto Safo, né? É isso que está contido aí nesse nome. O poema de número 51,
onde Catulo se dirige a uma mulher com esse nome, está escrito justamente na métrica sáfica, que é a mesma métrica dos poemas de Safo de Lesbos, da poetisa grega, né? E, ao mesmo tempo, esse poema pode ser comparado a uma tradução livre de um dos poemas de Safo, um poema que descreve a sensação de observar a pessoa amada do outro lado do cômodo, né, do outro lado da sala, conversando com uma terceira pessoa. Safo e Catulo, em tradução livre, vão dizer coisas como: minha língua gruda no céu da boca, estou coberto de suor, meus ouvidos estão zumbindo, meus olhos estão escurecendo quando vejo alguém falando com você, curtindo a sua conversa, e eu estou do outro lado da sala observando. Muitos estudiosos presumiram que o poema 51, ou seja, o 51º poema da coletânea de poemas de Catulo, tal como nós a temos, teria sido o primeiro poema que Catulo escreveu para Lésbia. Seria uma ótima maneira de se apresentar ou de dar a essa mulher a ideia de que ele estaria apaixonado por ela. E é como se fosse uma tradução do poema de Safo. Ele envia esse poema para ela, porque ela é instruída o suficiente para apreciá-lo, e se ela quiser levar esse poema como um adereço pessoal, ela pode. Se ela não quiser, bom, é só uma tradução de um poema de Safo, né? Então vejam que interessante. Não sabemos qual é a cronologia, no entanto, em que ordem Catulo escreve esses poemas, mas muitos estudiosos presumem que o poema 51 é o primeiro do ciclo Lésbia. Como os poemas aparecem no próprio texto, eles não estão em ordem cronológica. Eles saltam de felicidade ao desespero num estilo que claramente não pode ser cronológico. À medida que o ciclo de Lésbia continua, fica claro que Lésbia é uma mulher casada e que Catulo é apenas um dos muitos amantes que ela tem. Os seus poemas para ela abrangem toda a gama de emoções que alguém pode sentir nessa situação, desde poemas em que Catulo se assegura de que realmente não se importa com a infidelidade de Lésbia, porque sabe que ela o ama mais, até aqueles em que ele apresenta seus poemas um amor como vínculo afetivo análogo aos laços mais fortes da família romana, ao amor que um pai poderia sentir por um filho, e diz que Lésbia traiu esse vínculo naqueles em que ele também denuncia como totalmente promíscua, né? Diz que ela é totalmente indigna do amor de um jovem, do amor romântico. Então, os poemas oscilam, vão do romântico ao ódio amargo, e algo tão convincente que chega uma hora que você fala: meu Deus do céu, quem foi essa mulher, afinal? Né? Para vocês terem uma ideia, desde 158 depois de Cristo, a resposta a essa pergunta tem sido Clódia. Apuleio nos diz, ele é um autor que vamos conhecer mais à frente no curso, Apuleio nos diz que quando Catulo escreveu Lésbia, ele se referia a Clódia, e os dois nomes são metricamente equivalentes. Ela mesma, lendo os poemas, poderia tirar o nome Lésbia e incluir o nome Clódia, e a métrica funcionava perfeitamente. Ora, infelizmente, nós sabemos de 3 mulheres que viveram naquela mesma época de Catulo, que tinham o nome de Clódia. Eram 3 irmãs, cada uma delas tinha o sobrenome Clódia. A evidência não é o suficiente para nos dizer
qual das três Catulo se referia, mas a identificação habitual é Clódia Metelli. Clódia, que era casada com um homem chamado Metelo, mas isso pode se dever ao fato casual de sabermos mais sobre ela do que sabemos sobre as suas irmãs, pela razão de que em um dos discursos de Cícero que sobreviveu, no qual Cícero denuncia Cláudia Metelli como uma mulher promíscua, especializada em ter amantes mais jovens, uma mulher casada que foi infiel ao marido repetidas vezes com homens mais jovens, nós acabamos por deduzir que seria Cláudia Metelli. De repente, se nós soubéssemos tanto sobre as duas irmãs de Cláudia Metelli como nós sabemos sobre ela, poderíamos pensar que a outra, que nós não conhecemos tanto, se ajustaria melhor à Cláudia de Catulo, ou melhor, à Lésbia de Catulo. Existem alguns problemas cronológicos, nomeadamente com a data em que Cláudia Metelli ficou viúva, vão tornando essa identificação menos segura. Seja como for, a maioria dos estudiosos aceita que lésbia é, na verdade, um pseudônimo para uma mulher genuína, que ela não é apenas uma ficção absoluta, que Catulo teria inventado para o bem da sua poesia, para ter uma musa, ela seria, de fato, uma personagem, mas aqui chamada por um pseudônimo. Nos poemas de Lésbia, quem quer que ela tenha sido e qualquer que seja a sua motivação para escrevê-los, Catulo lança as bases para todo um gênero de poesia latina que os estudiosos chamam de elegia amorosa, né? É um texto, é um poema em que o poeta adota uma persona. Ele se apresenta como sofrendo muito nas mãos de uma amante cruel, domina é a palavra em latim, a domina que o faz sofrer terríveis tormentos emocionais. Quando eu digo amante, a palavra domina em latim significa literalmente amante, no sentido de uma mulher proprietária de um escravo. E numa sociedade escravista, como era a cultura romana, isso seria um efeito muito poderoso, uma metáfora muito forte. O poeta estava dizendo: estou no controle dessa mulher por quem estou apaixonado, da mesma forma que um escravo está no controle de sua dómina, né, do seu dono, da sua amante. Na geração seguinte de poetas, aí vem Propércio, Tíbulo e Ovídio, a elegia amorosa se torna um dos principais gêneros da poesia latina e a sua influência na poesia europeia posterior é profunda, de modo que Lésbia de Catulo teria sido a última ancestral da Beatrice de Dante, de Laura de Petrarca e da Dama Negra dos sonetos de Shakespeare. Os poemas de Lésbia foram apenas um aspecto da obra de Catulo, mas talvez o mais famoso. Ele também escreve pequenos poemas sobre assuntos políticos, ele fala de amizade, fala do seu amor pelo lar e muitos outros temas. O manejo de Catulo de Verona da métrica lírica grega e o uso de poemas curtos e independentes, sem dúvida, tiveram grande influência naquele que é o maior poeta lírico latino de todos. Eu me refiro a Horácio. Então vamos falar de Horácio. Me permitam expor um pouco de contexto sobre ele e aí eu falo rapidamente da realização poética de Quinto Horácio Flaco, Quintus Horácius Flacus, ou simplesmente Horácio, como nós chamamos em português, nasceu a 8 de dezembro do ano 65 a.C. e morreu a 27 de novembro do ano 8 a.C. Como nós temos datas precisas, não só de nascimento, mas também de morte, nós sabemos muito mais da vida de Horácio do que sabemos da vida de Catulo, em parte porque ele incluiu muitos detalhes biográficos na sua própria poesia, mas também porque uma antiga biografia de Horácio, escrita por Suetônio,
sobreviveu. Então, nós sabemos muito sobre o poeta Horácio. Horácio nasceu em Venusia, seu pai era um liberto, ou seja, era um homem que nasceu escravo, mas foi libertado durante a vida, e ainda assim o pai liberto de Horácio conseguiu proporcionar ao filho uma educação que normalmente teria sido dada a um jovem romano de classes mais abastadas. Horácio estudou primeiro em Roma, depois em Atenas. Isso deixa bem claro que os seus pais reconheciam as suas habilidades, tinham ambições para o seu filho, que era extraordinariamente talentoso. No entanto, essas ambições quase não deram em nada, porque a família de Horácio estava, por assim dizer, do lado errado nas guerras civis após o assassinato de Júlio César. E o que vai acontecer com ele depois das guerras? Eles vão perder todos os seus bens e Horácio tem sorte de não perder a vida. A crise provocada pelo assassinato de César em 44 a.C. foi o apogeu de décadas de convulsão social. Após a morte de César, houve uma luta aberta pelo poder durante muitos anos. Primeiro, o amigo de confiança de César, Marco Antônio, e o sobrinho neto e filho adotivo de César, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, se uniram para lutar contra Bruto e Cássio, os líderes dos assassinos de César. Horácio e sua família cometeram o erro de ficar do lado de Brutus. Na verdade, Horácio lutou no exército de Brutus. Depois que Marco Antônio e Otaviano derrotaram Bruto e Cássio na Batalha de Filipos, no ano 42 a.C., Antônio e Otaviano começaram a lutar entre si pela liderança. Tornou-se bastante claro que o resultado seria o governo de um homem só. A questão era só qual dos homens, né, efetivamente seria aí o líder. Marco Antônio se envolveu com Cleópatra VII, a última rainha do Egito Antigo, do Egito Ptolomaico, né, a mesma que eu mencionei no encontro passado, e muitos romanos temiam que os dois, Antônio e Cleópatra, estivessem planejando formar um império conjunto, unindo Roma e o Egito sob o seu governo como rei e rainha, ou então imperador e imperatriz. Por fim, no ano 31 a.C., Otaviano derrota as forças combinadas de Antônio e Cleópatra na Batalha do Ácio, encerrando assim, embora ele não soubesse disso, a era helenística, como falamos no encontro anterior, a Batalha do Actium. Com sua vitória em Ácio, Otaviano torna-se o único governante praticamente reconhecido de Roma e assim permanece até a sua morte no ano 14 depois de Cristo. Em 27 antes de Cristo, ele recebeu o título de Augusto, que significa o reverenciado, mas ele passa o título a funcionar como seu nome. Os historiadores modernos se referem a Augusto como o primeiro imperador romano, mas o próprio Augusto foi extremamente escrupuloso, nunca usou qualquer termo que remetesse a uma realeza. Ele jamais disse eu sou o rei de Roma, eu sou imperador de Roma. O que ele diz é eu restaurei o governo romano à sua forma republicana antiga. Ele teve muito cuidado, muita cautela em não dizer que ali estava o governo de um homem só. Mas ele sempre dizia que havia trazido de volta os bons e velhos tempos do governo republicano. Foi também patrono das artes, dos assuntos culturais, né, incluindo aí a poesia, e o mecenato dos poetas por Augusto não era um mecenato direto. Em outras palavras, ele não vinha e falava: ô poeta, vem aqui, ô Horácio, né? Eu vou te contratar e vou te dar um dinheiro para você escrever poesia. Não. Ele vai trabalhar através do seu amigo Mecenas, e daí vem mecenas, mecenato. O seu amigo Mecenas era um homem extremamente rico e ele vai oferecer apoio financeiro a vários poetas e vai servir
de elo entre esses poetas e Augusto. Horácio, apesar de apoiar Brutus, apesar de ter lutado contra Otaviano, mais tarde Augusto, teve a sorte de se tornar um dos protegidos de Mecenas. Provavelmente isso se deveu, em grande parte, à influência de Virgílio, o autor da Eneida, da qual dedicamos um curso inteiro juntos, mas também falaremos de forma mais resumida no próximo encontro. Teria sido Virgílio que apresentou Horácio a Mecenas. Seja como for, o patrocínio de Mecenas deu a Horácio os recursos e a segurança que ele tanto precisava para desfrutar 3 décadas da sua vida profissional como poeta. Entre outras coisas, Mecenas deu a Horácio uma fazenda, deu a ele um lugar para morar, um meio de vida, um sustento, e ele recebia o suficiente para dedicar-se a escrever poesia. E ele efetivamente o faz. A sua produção inclui um livro de épodos, 2 livros de sátiras e 2 livros de epístolas, né, cartas. No entanto, os poemas mais famosos de Horácio e os que tiveram maior influência na poesia posterior são as suas 4 obras, seus 4 livros de odes. As odes são uma coleção de poemas líricos numa variedade de métricas, todas elas adaptadas da poesia lírica grega. Elas vão incluir versos de amor para vários destinatários diferentes, declarações políticas, vinhetas da vida cotidiana. Ao contrário de Catulo, em todas as odes, Horácio adota um tom desapegado, muitas vezes ironicamente divertido. Ele não se apresenta no meio de uma paixão profunda ou de uma emoção profunda. Ele nunca expressa profundidade, nem da alegria, nem do desespero que nós vimos na poesia afetiva, amorosa de Catulo. Ele não faz isso, ele não vai por essa vereda. O que efetivamente ele faz, dentro da sua personalidade controlada, educada, é alcançar uma grande beleza lírica numa poesia extraordinariamente memorável. Em termos de forma, as odes são um tour de force. Horácio adapta a métrica grega à poesia latina com uma versatilidade e um sucesso surpreendente. Ora, Catulo já tinha feito isso, como eu mencionei. O poema 51, no qual Catulo traduz Safo, é escrito na métrica sáfica, mas Horácio aperfeiçoou o processo e as odes mostram uma facilidade surpreendente com a métrica, uma escolha de palavras, um posicionamento de palavras, o que, infelizmente, acaba por tornar essas odes fundamentalmente intraduzíveis, particularmente intraduzíveis em línguas analíticas, em línguas não flexionadas, como a nossa. O que eu quero dizer, muito brevemente, é que em línguas como o português, como o inglês, né, e muitas outras, o nosso tipo de língua ele é expresso por sintaxe. O que é a sintaxe? É a ordem dos termos na frase. O cachorro mordeu o gato e o gato mordeu o cachorro são 2 coisas completamente diferentes. Por quê? É a ordem em que eu coloco cada palavra na frase. Já o latim, não. É uma língua declinada, é uma língua flexionada, onde as palavras mudam de sentido. Hum, Não. Elas mudam, na verdade, de forma, dependendo se elas são sujeito ou se elas são objeto. E aí eu mexo na palavra para que ela seja marcada com uma determinada função sintática, né. Então os usos de um termo na frase, eles são feitos pelas terminações, independente se eu coloco a palavra no começo, no meio ou no fim, né. Então as ordens são assim, absurdamente flexíveis, e Horácio usa isso com grande efeito em seus
poemas. Me permitam demonstrar. Os versos iniciais de um dos seus poemas, né, dos seus poemas mais famosos, que é Odes, livro primeiro, poema 5, muitas vezes chamado de Ode Pirra, vão dar uma ideia dessa técnica. Se eu traduzir literalmente os 3 primeiros versos desse poema, eu tenho: pirra, que menino gracioso encharcado de fragrâncias líquidas te impele entre muitas rosas a uma caverna aprazível, né? Seria mais ou menos isso. Mas a ordem em que as palavras no latim estão postas é a seguinte: quantos graciosos, menino entre rosas encharcadas de líquido, incitam fragrâncias agradáveis, pirra, na caverna. Então vejam que a ordem das palavras, no primeiro verso, quis multa gracilis te puer in rosa, né? Então, imita o que está descrevendo. A palavra te, que significa você, referindo-se à pirra, ela está no centro do verso, cercada pelas palavras no momento em que a própria pirra estaria sendo abraçada pelo menino. Você não consegue ser feito em português e em quase todas as outras línguas analíticas, talvez em línguas sinóticas, né, como é o caso do latim e do grego, mas enfim, o que eu quero dizer é exatamente isso quando falo que é fundamentalmente intraduzível uma ode de Horácio. O acadêmico português Pedro Braga Falcão, especialista na obra de Horácio, egrégio professor da Universidade de Lisboa, tentou o impossível. Levou 20 anos e conseguiu chegar a uma versão em língua portuguesa das 103 odes do autor. A obra foi publicada inicialmente em Portugal e depois no Brasil pela editora 34. Mas eu quero mostrar a vocês que, apesar do trabalho fantástico do professor Pedro Falcão, há muitos problemas em traduzir Horácio. Eu vou usar essa mesma ode, a ode quinta do primeiro livro, ode 1.5, e vou dar 3 versões para vocês observarem como acontece. Vocês já viram a tradução literal e a tradução na mesma ordem do latim, que eu acabei de dar nos primeiros versos. Agora vou dar mais 3 traduções. Vejam só que curioso. Primeira tradução, aspas. Que grácil rapaz banhado em perfumes sobre um leito de rosas te abraça, pirra, dentro de uma gruta amorosa. Para quem prendes teus louros cabelos tão simples na tua elegância? Ah, quantas vezes chorará a tua inconstante fidelidade e a dos deuses, e não habituado o tomará de assombro o mar pelos negros ventos fustigado. Ele que agora, crédulo, desfruta de ti, áurea, ele que te espera sempre livre, sempre amável, não conhecendo tua dolosa aura. Infelizes aqueles para quem tu, insondada, brilhas. Quanto a mim, uma parede sagrada, uma placa votiva testemunham que pendurei minhas úmidas vestes à deusa rainha do mar. Essa é a tradução do Pedro Braga Falcão, que deve ser levada muito em conta, não só pelo extraordinário conhecimento da obra de Horácio e das letras latinas, mas também da própria língua, mas também as habilidades poéticas do Pedro Falcão, que são nítidas, né? Também é importante conhecer a tradução do Pedro, porque ele traduziu as odes, as 103 odes, então vale a pena pela integralidade da tradução. Mas eu mostro outras 2 versões. Vejam agora, enquanto o primeiro poema, essa primeira tradução ainda está fresca. Segunda versão, aspas. Que jovem grácil entre rosas urge-te ungido de perfume espirra em teu antro. Para quem singelos ornas louros cabelos, ele a fé maldirá logo em instáveis deuses sofrendo inábil mar bravo e negro. Vento,
pois áurea frute ingênuo como se sempre livre, sempre amável, e ignora as auras falazes. Pobres desses que intacta ofuscas, sacro muro por painel votivo atesta, que ao sei molhada veste ao Deus do mar. Essa é a tradução do Nelson Asher. Terceira versão. Em muitas rosas, numa gruta amena, qual é o menino esbelto e perfumado que ora te estreita pirra? Para quem orna os teus cabelos loiros? Quanto ele chorará por confiar nos inconstantes deuses? Inexperiente há de assustar-se ao ver o vendaval marítimo, ao te fruir, creditando teu louro, te espera sempre disponível, sempre adorável, embora desconheça o quão falso é tal ouro. Coitados dos ingênuos a quem brilhas, como tábua votiva na parede sagrada, pendurei minhas úmidas roupas do naufrágio ao Deus, Senhor do mar. Essa é a tradução do Wagner Schadek. Então vocês vejam que são traduções completamente diferentes, né? Elas mostram o quão difícil é traduzir Horácio. Chega a um ponto em que você chega a duvidar ser o mesmíssimo poema. Elas apresentam abordagens muito diferentes, umas escolhas de palavras muito diferentes. O próprio posicionamento dos termos na frase é bastante distinto. Apesar da dificuldade de traduzir Horácio, nenhum outro poeta lírico da antiguidade teve uma influência tão forte na poesia durante o Renascimento e durante o período neoclássico. Por mais impossível que seja uma tradução de fato, né, plena de Horácio, inúmeros poetas, tanto na literatura portuguesa, na literatura brasileira, na literatura inglesa, né, na literatura italiana, irresistivelmente foram atraídos a tentar fazer essa tradução, né? Quando o mestre é gigante, você tenta, de alguma forma, transpor. E claro que quanto mais conhecimento do latim o tradutor ou o poeta tinha, mais ele captava as nuances e as referências de Horácio, e mais as traduções, de fato, ganhavam em riqueza, né? Então, fica aí a referência tanto de Catulo de Verona, que vocês podem encontrar a tradução do João Ângelo de Oliveira Neto, e a tradução para Horácio, feita pelo Pedro Braga Falcão. No nosso encontro de hoje, começamos a olhar a literatura romana, falando sobre Catulo e sobre Horácio. No próximo encontro, vamos falar da epopeia romana, quero falar sobre Virgílio e o seu grande épico, a grande epopeia fundacional de Roma, que é a Eneida. Volto a lembrar a vocês que o nosso encontro, assim como esse e assim como todos os outros, são apenas isso, encontros. Não quero esgotar esses tópicos. Como eu disse, nós temos um curso inteiro dedicado à Eneida de Virgílio. Então, ali nós vamos aprofundar questões que no próximo encontro eu só tenho tempo de tangenciar. Por isso eu fico plenamente à vontade de oferecer a vocês um resumo, uma síntese, um convite, um encontro a Eneida e a Virgílio, justamente porque já temos um curso inteiro dedicado a essa obra fantástica. Aliás, boa parte dos épicos monumentais do Ocidente estão representados em cursos nossos, assim como o Mundo de Homero, que trata da Ilíada e da Odisseia, temos a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia, né? Então as obras estão bem expressas em cursos, sempre com inscrições abertas para vocês. Então, no próximo encontro, o nosso papo será sobre o épico fundador de Roma, mais um mecenato com Augusto por trás. O grande mecenas oferta a obra através de Virgílio. A encomenda é feita, nasce o épico, nasce Roma. Nosso próximo encontro é dedicado a Eneida. Até lá.